Pessoal, tá rolando uma treta lá nos Estados Unidos, rapaz, com eleições, maquininhas, e adivinhe como a mutreta foi identificada. O TSE, não tô falando de Brasil, não tô falando do nosso sistema. Até pouco tempo atrás a gente podia questionar, podia debater. Agora a gente sabe que é mais perigoso que entrar na maré sem colete à prova de bala e sem autorização no tráfico, a não ser que você seja o Flávio Dino, né? Mas é Estados Unidos. E vou trazer aqui matérias da mídia tradicional, tá? Fique bem claro, esse é nosso tema principal de hoje. Compartilhem, porque o bagulho é sério, tá? Antes, os subtemas. Petrobras, queda de receita de 23%. Eu não entendo como é que é um troço desse. Aumenta o imposto, aumenta o preço dos combustíveis nos postos e mesmo assim a receita diminui. É como o Bolsonaro dizia, né? Basta não roubar e não deixar roubar. Que aí o negócio dá lucro. Mas voltou ao PT e voltou, infelizmente, aquilo que é conhecido como a normalidade em se tratando de Petrobras, né? E vai piorar bastante, tá? Bastante. E não se esqueçam de mandar a galerinha que votou no Lula fazer o L quando isso acontecer, né? Vocês vão mandar fazer o L com muita frequência. Vamos lá, pessoal. Vamos falar de Israel aqui, porque tem várias informações importantíssimas e seríssimas aqui que envolvem o Brasil, tá? A primeira não. Vocês se lembram daquele ataque de Israel a ambulâncias que estavam se dirigindo ali ao sul, para o sul de Gaza, para a fronteira, em direção à fronteira com o Egito? E foi aquele auê, né? O secretário-geral da ONU só faltou causar uma inundação de tanto chororô. Como é que pode bombardear a ambulância? Eu trouxe aqui para vocês um vídeo mostrando que isso é um expediente super comum, né? Você esconder droga, você esconder criminoso, você esconder homem-bomba, você esconder refém em ambulância, porque tem aquela aura, né? Não, a ambulância, liga a sirene, todo mundo sai da frente. E o governo de Israel tinha dito que eram terroristas do Hamas, mas a esquerda, como sempre, se aproveitou da oportunidade para criticar Israel. Pois bem, ontem o Egito fechou a fronteira justamente porque existiam terroristas do Hamas, adivinhem só, dentro de ambulâncias, né? Nada como um dia após o outro, de preferência com terroristas do Hamas escondidos em ambulâncias no meio. Tá aí. Queria saber se o senhor Anthony Guterres, né, o secretário-geral da ONU, que adora ficar pendurado nas bolas lá dos ditadores do Catar, que financiam o Hamas, vai vir a público agora pedir desculpa, né? Tá aí, gente. A esquerda, ela se aproveita da ingenuidade, né, do idealismo, né, principalmente dos jovens, né, com essas narrativas. É óbvio que Israel nunca explodiria ambulâncias se não tivesse certeza que os terroristas estavam lá. Tá aí a prova. Sobre o Brasil, né, outras levas de estrangeiros antes do fechamento da fronteira e nenhum brasileiro, né? Causa muita estranheza, até o momento ninguém ter explicado os tais brasileiros que não falavam português, tá? Ontem, pessoal, essa informação já tem tudo a ver com o Brasil e principalmente com nós da direita conservadora. O embaixador de Israel no Brasil se reuniu com Jair Bolsonaro e com parlamentares da direita na Câmara dos Deputados para mostrar um vídeo de 40 e poucos minutos com o terror promovido pelo Hamas nos 2 primeiros dias de invasão em Israel. Tá? O presidente fez um discurso breve, você percebia claramente que ele estava se controlando ali para não falar nada que pudesse ser usado contra ele, né? Quando ele ia falar, ele dava aquela travada e tal. Fez bem, eu acredito que ele tenha feito a coisa certa, porque ele tem que pisar em ovos mesmo, né? Mas a imprensa está se utilizando disso para tentar cancelar o embaixador de Israel no Brasil. Agora vejam só, pessoal, que contradição, né, da imprensa e da esquerda. O Lula, poucos dias atrás, chamou Israel de genocida. Disse que Israel estava promovendo genocídio. Vive usando números oficiais do Hamas, quer dizer que de oficiais só na Palestina, né? Fora da Palestina, ninguém deveria considerar aquilo número oficial. Mas o Lula o faz. Não sei quantas crianças morreram, um dia são 1.500, no dia seguinte são 3.000, daqui a pouco vão ser 10.000. E ele diz que o Lula chegou ao ponto de dizer que morreram mais crianças do que adultos na faixa de Gaza. É um irresponsável, a gente não sabe até que ponto, né,
é irresponsabilidade ou cachaça, né? Ou as duas coisas juntas. O fato é que ele vive desrespeitando Israel. Vocês acreditam que caso o embaixador israelense tivesse oferecido ao Lula a oportunidade de ver esse filme, ele teria aceitado? A parlamentares de esquerda? Eu acredito que não. Então, ele procurou o Jair Bolsonaro, com quem ele mantém relações cordiais, desde a época que ele era presidente, né? A esquerda também ficou chateadinha com ele por ele ter dito que existem pessoas no Brasil que ajudam financeiramente o Hezbollah. Ontem a gente teve a operação da Polícia Federal aqui que prendeu alguns membros do grupo terrorista. Eu trouxe isso no segundo vídeo de ontem. Não sei por que as pessoas não se interessaram em assistir, acho que deveriam. Inclusive a gente fez aquela conexão com um certo ex-funcionário do governo do Lula que era lobista do Hamas, perdão, do Hezbollah aqui no Brasil, tá? E ele disse que o Hezbollah tem ajuda daqui, né? E também, ao mesmo tempo, oferece ajuda, financia essas pessoas que foram presas ontem pela Polícia Federal com a ajuda, inclusive, à distância do Mossad. Só que ontem, pessoal, o Celso Amorim, que é o chanceler, né, extraoficioso do desgoverno, estava participando de uma cúpula de paz, né, como se o Brasil tivesse alguma relevância para participar, mas ele estava lá. E ele falou novamente em genocídio de Israel contra os palestinos. Eu fico assim me perguntando, por que o embaixador de Israel no Brasil perderia tempo, né, interagindo com o governo que o chama de genocida? E outro detalhe, né? Ninguém da imprensa, eu não vi ninguém da imprensa reclamando quando, por exemplo, o Lula foi à França e foi recebido com honras de chefe de Estado quando o presidente ainda era o Jair Bolsonaro. Vocês se lembram disso? Pois é, aconteceu. Aquilo sim é um desrespeito. Aquilo sim. A gente tinha um corrupto que estava em campanha, presidência da República, e o presidente da França o recebeu como se ele fosse presidente do Brasil. Aquilo sim é desrespeito. Né? Mas a imprensa não achou, na época não falou nada. Então tá aí. Fez mais do que certo o embaixador de Israel. Ele trabalha em um país que não respeita o seu país, a sua nação, que está em guerra, é a vítima dessa história, e ele procurou um líder político que o respeita. Tá? Vamos lá, pessoal. Chegamos aqui ao tema principal de hoje. Vou repetir. Galera aí do judiciário, isso aqui não tem nada a ver com o Brasil. Nada a ver com o Brasil. E eu vou trazer aqui matéria da Newsweek, tá? Que é um portal esquerdista nos Estados Unidos. Tá? Nível New York Times, super conhecido, tido como mídia tradicional, aqui no Brasil como se fosse Folha de São Paulo, como se fosse Estadão, como se fosse o UOL, como se fosse o Globo. Tá? O que aconteceu foi o seguinte: nos Estados Unidos, pessoal, as eleições não são apenas para cargos políticos, não, tá? Xerife, por exemplo, é eleito por voto. E juízes também, tá? Promotores, são todos escolhidos pelo voto. E estava tendo eleição para juiz na Pensilvânia, tá? E como é o sistema eleitoral de lá? Muda de estado para estado, tá? Cada estado nos Estados Unidos tem o seu próprio sistema eleitoral, tem suas próprias leis, né? É como se fossem 50 países diferentes, né? E de fato Estados Unidos, unidos ali, costurados por uma Constituição, mas eles mantêm, em grande parte, independência, tá? Então, no sistema eleitoral da Pensilvânia, existe o voto eletrônico e existe a impressão desse voto. E aí o que aconteceu? As pessoas estavam votando para juiz e quando foram conferir, o que estava no papel não batia com o que aparecia na maquininha. Gente, pela terceira vez para me garantir, eu não estou falando do Brasil, tá? Não é o mesmo sistema, né? Não são as mesmas máquinas, não são os mesmos operadores, não é o mesmo país, não é o mesmo cargo, não é nem mesmo o mesmo poder, né? A gente está falando de Estados Unidos, Pensilvânia, poder judiciário, maquininhas feitas por outra empresa, né? Mas o fato é que lá aconteceu isso. Os eleitores estavam pegando as cédulas impressas, comparando com o que estava aparecendo na tela da maquininha e não batia.
esse é o sistema que vai ser usado nas eleições presidenciais no ano que vem no estado da Pensilvânia. E aí? Um detalhe aqui, tá? Que muita gente não sabe é o seguinte. Logo depois das eleições de 2020, você era terminantemente proibido de falar a respeito de fraude eleitoral naquelas eleições. Tá? Se você gravasse um vídeo no YouTube aqui falando sobre isso, ou falasse alguma coisa a respeito do tema no Twitter, no Instagram, no Facebook, não só o seu vídeo era desmonetizado, mas como provavelmente seria também derrubado, você seria punido pela plataforma. Tá? Um bom tempo atrás, já tem um bom tempo, isso caiu. Já é permitido falar, desde que usando argumentos, a respeito de uma possível fraude eleitoral nos Estados Unidos em 2020. Tá? E dessa vez, como vocês estão vendo aí, a gente está falando da mídia tradicional, a mesma mídia que negava a princípio que pudesse ter acontecido alguma fraude lá em 2020, literalmente no dia seguinte da eleição para juiz, ela própria, a mídia tradicional, está trazendo a denúncia. Tá? Então é isso. Vou me limitar a trazer a informação para vocês. Não vou fazer juízo de valor, não vou comentar, não vou fazer nenhum tipo de analogia com o Brasil, tá? Só trouxe a notícia para vocês e tá aí. Peço novamente que vocês compartilhem com o maior número possível de pessoas. Um forte abraço e a gente se vê por aí.